Vamos lá. Então, vamos fechando os olhos, sentando de uma forma confortável. E vai só buscando esse momento de estar presente no seu corpo. Então, vai ajustando a sua posição, a sua postura. E só vai respirando, deixando o ar entrar com tranquilidade. E perceba esse movimento acontecendo, do ar entrando, né, na inspiração. E você pode perceber o seu peito, né, o seu tórax ou até o seu ventre inflando. E perceba o ar agora saindo na exalação. E também esse movimento do tórax e do ventre. E é só isso que você precisa fazer. E só prestar atenção no seu corpo, nas suas sensações, o que você está sentindo, quais são as emoções, sem tentar mudar nada. A ideia é tomar consciência do que está acontecendo sem nenhum tipo de interferência. E também sem precisar analisar, sem precisar pensar que isso é bom ou ruim, se isso é certo ou errado. Só perceba acontecendo. E agora você vai perceber se tem alguma parte do seu corpo que tem alguma sensação diferente. E novamente você não vai interferir. Você não vai tentar modificar ou melhorar ou torcer para melhorar, né? Ou torcer para que não piorar, que não piore. Você só vai agora buscar esse lugar e olhar para ele. Se é que existe, né, alguma sensação de dor ou de incômodo. E perceba que assim como essa sensação de dor ou de incômodo surgiu, apareceu, ela pode ir se dissolvendo, porque é o processo natural dessa energia que vai se manifestando, se apresentando. E você pode até sentir que tem uma parte de você que se incomoda com essa dor ou com esse incômodo, né? Essa parte tá criticando ou tá achando que tem alguma coisa errada. Mas agora você vai perceber, inclusive, essa parte sua. Então, você está observando uma parte de você. E aí a gente busca diminuir um pouco a reatividade. Então, sabe quando a gente começa a sentir uma coceira? E aí parece que se a gente coçar é pior, porque aí parece que espalha mais a coceira. Então, agora a gente vai tentar ficar com esse incômodo sem
nenhuma reatividade. Como se esse incômodo fosse um passarinho se movimentando. O passarinho pousou perto de você e começou a caminhar, a bicar, a cantar, e você está só observando. E talvez você perceba que em algum momento o incômodo ou a dor se dissolveram. Então a gente vai agora sim buscando um relaxamento. Se você quiser, você pode ajustar o seu corpo novamente. Vai sentindo as batidas do seu coração. E vai sentindo como se fosse, se você estivesse recebendo uma chuva bem brilhante, de uma energia de inteireza, como se essa chuva pudesse te colocar no aqui e agora, nesse lugar mais amplo. Ela vai te banhando e vai regulando o seu relógio interno. Como se fossem, todas as suas células fossem reloginhos e você vai vendo os ponteiros se ajustando para esse momento agora. E aí você pode só ir respirando fundo, se movimentando novamente, mexendo as mãos. E abrindo os olhos. Veja se tem também algum movimento que você queira fazer. Tudo bem aí? Nossa, dei uma ida em Nárnia. Não, dei mesmo. Na hora que você falou para abrir o olho, não, Ai, meu Deus. foi mesmo. Sabe quando Tá você tem a cansada? sensação de que você tá... Hã? Tá cansada? Não, eu tava mesmo assim, entrei e eu tive a sensação de que eu tava assim, entrando mesmo. Deu aquele, sabe? Falei, opa, deixa eu voltar pro corpo aqui. Oi, Clau, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Tudo Boa bem com noite, tudo vocês? bem? Deixa eu só trocar minha cadeira, porque essa cadeira aqui, depois eu vou minha cadeira de girar. Então, vamos lá. Bom, a gente está começando, então, o último capítulo, que é o capítulo 13, autoapreciação. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente começar? Então, vamos lá. Capítulo 13, página 263. Ah, só falar. Eu tinha esquecido completamente de subir o encontro com o Luiz. E aí a Má hoje falou, eu acho que você não subiu, né? Aí que eu me liguei, aí eu falei, porque semana passada, tipo, eu fiquei em silêncio, assim. Até o Dani teve uma hora que ele falou, você tá reparando que eu não tô puxando muita conversa com você?
Porque eu percebo que quando você começa a falar, você começa a tossir. E aí eu tava rouca e tal. Então, eu não fiz nada, eu não falei com ninguém, não fiz assim, né? Não falei assim de ficar falando, não atendi, não falei com ninguém. E aí também não vi nada, né? Do encontro, de nada, de sessão, nada. Então, eu esqueci completamente. Aí eu acabei de colocar agora o encontro com o Luiz, tá? Lá no nossa playlist. Vamos lá. Começando aqui. Nosso medo mais profundo não é o de sermos inadequados. Nosso medo mais profundo é o de sermos demasiado poderosos. É a nossa luz, não nossa escuridão, que mais nos assusta. Perguntamos-nos: quem sou eu para ser brilhante, lindo, talentoso e fabuloso? Na verdade, quem é você para não sê-lo? Você é um filho de Deus. Fazer pouco não serve ao mundo. Não há luz quando nos encolhemos para que os outros não se sintam inseguros ao nosso lado. Somos todos feitos para brilhar, como as crianças. Nascemos para manifestar a glória de Deus que está dentro de nós. E ela não está apenas em alguns, está em todos nós. Conforme deixamos nossa própria luz brilhar, inconscientemente damos às outras pessoas permissão para fazerem o mesmo. E conforme nos libertamos do nosso medo, nossa presença automaticamente liberta os outros. Marianne Williamson, Um Retorno ao Amor. Eu achei, quando começou, eu achei que era o discurso que o... não é o Mandela. Não é o Mandela, mas é um outro... Tá bom, eu vou lembrar. Se for, aí eu falo. Mas eu achei que era dele. Tá bom. Esse livro foca diretamente em como se relacionar com as nossas falhas e insuficiências usando a autocompaixão. Mas os 3 componentes básicos da autocompaixão, bondade, senso de humanidade comum e atenção plena, não são apenas relevantes para o tratamento dos nossos defeitos. São igualmente relevantes para observarmos as nossas virtudes. Apreciando o nosso lado bom. Às vezes é mais difícil ver as nossas virtudes do que os nossos defeitos. Nossa, isso é muito assim, né? É só a gente perguntar, fala aí, 3 defeitos seus. Aí você fala, nossa, só 3. Aí quando fala, põe 3 qualidades agora. Aí tem gente que fica pensando, né? Pera, então, é sempre mais fácil a gente olhar para os defeitos, né? Pelo menos eu acho que para a maioria, né? Para quem não quer parecer vaidoso, até mesmo pensar nas nossas características positivas pode ser desconfortável. Por essa razão, muitas pessoas têm dificuldade em aceitar elogios. Como, por exemplo, Mari, você está ótima, gosto da sua blusa. Obrigado, mas acho que ficaria melhor em alguém com seios maiores. Elogio podem nos deixar constrangidos e muitas vezes não sabemos como responder a eles se não tivermos autoconsciência. Lisonja é muito melhor do que insultos, é claro, mas nós realmente aceitamos o elogio? Apropriamo-nos dele? Deleitamo-nos com ele? Por uma série de razões, muitas vezes termos uma visão positiva de nós mesmos é mais complicado do que se imagina. Quase sempre isso acontece por conta do medo. Um medo comum é o de estabelecer expectativas excessivamente elevadas. Quando restringimos nossos pontos positivos, é provável que surpreendamos positivamente os outros, em vez de decepcioná-los. Por exemplo,
Se você marcar o gol da vitória no futebol semanal, depois de um longo tempo lamentando as suas jogadas ruins, é provável que receba elogios atônitos de seus companheiros de equipe. Você estava escondendo essa habilidade, hein? Muito bem. Além disso, se você perder o último chute importante no final do jogo, ainda assim receberá empatia. Ah, tudo bem, pelo menos você tentou. Por outro lado, se parecer orgulhoso e confiante, fica aberto ao ataque quando as coisas dão errado. Ei, pensei que tinha dito que era um dos melhores jogadores da equipe da faculdade. Onde você estudou? Na Universidade dos Descoordenados? Também tememos soltar o diabo. Se tivermos o hábito de nos colocarmos para baixo, é estranho reconhecermos as nossas qualidades. Ficamos tão mergulhados em sentimentos de inadequação que nos vermos como dignos e valiosos passa a ser algo assustador. É uma espécie de morte. E assim, o nosso sentido negativo do eu luta muito para sobreviver. Peraí, deixa eu tentar entender aqui, peraí. Ficamos tão mergulhados em sentimentos de inadequação que nos vermos como dignos e valiosos passa a ser algo assustador. É uma espécie de morte. Por que morte? Ficamos tão mergulhados em sentimentos de inadequação. Ah, tá. É uma espécie de morte, é assustador parecer digno e valioso, né? E assim, o nosso sentido negativo do eu luta muito para sobreviver. Eu acho que assim, né? Você tá tão acostumado já a ver só as coisas, só a se criticar e ver as coisas que você tem que melhorar, as coisas que você nem que tem que melhorar, mas as coisas que você não consegue fazer, que você já tentou e você sempre faz errado, ou de uma forma, como ela fala, né, inadequada, que as pessoas não vão achar legal e tal, que isso passa a ser você, sem perceber. E aí, se alguém chega e fala, nossa, você é boa nisso, você é legal, eu gosto de você, né? Você não se vê naquilo, né? Então, se você não se vê naquilo, é porque você é como se você não existisse mais, porque você só se vê daquela forma. Eu acho que é nesse sentido. O medo de ofuscar o brilho de outras pessoas é outro obstáculo. Sem dúvida, vivemos em uma cultura competitiva, na qual precisamos nos sentir especiais e acima da média para ficarmos bem. Ai, posso falar um negócio? Tô cortando toda hora. Quando eu era nova, né? Nossa, meus pais eles me elogiavam muito, assim, sabe? Ai, você é linda, você é inteligente, você faz tal coisa bem, você não sei o quê. E aí eu me sentia, óbvio que não sempre, né? Mas assim, mais nova, né? E eu me sentia especial, eu tinha essa sensação, sabe? De que, tipo, que eu falei, né? Minha mãe falava, ai, você é um talento desperdiçado, porque eu não ia até o final nas coisas, né? E, e é muito ruim. Você tem o extremo de pais ou pessoas, né, professores, pessoas mais velhas, que nunca veem nenhuma qualidade em você, mas também o outro, isso é horrível, né? Mas você também tem o extremo daquela coisa dos pais, como eu falei, principalmente quando a gente era criança, né? Que tudo é lindinho que você faz, tudo que você apresenta é muito maravilhoso e tal, e você acha que você tem que ser assim, você tem essa coisa especial e vai dar tudo certo, né? E você não pode também deixar de fazer as coisas, né? Tipo assim, você não pode, entre aspas, errar, não é errar, né? Mas eu acho que é uma sensação assim que ela fala no início do livro e é ótimo quando ela fala sobre isso. Que a gente, no fundo, é muito louco, porque às vezes a gente olha e fala assim, nossa, como eu sou péssima nisso. Mas tem uma parte nossa que fala, não, mas eu sou um ser especial. Eu tenho que fazer coisas grandiosas, né? E
Então, eu acho que é legal isso nesse livro, né? Que ela não define você, não, você é uma pessoa assim, então você tem que fazer aquilo. Não, você é assim, então por isso você precisa dar autocompaixão. Não, acho que em todos os capítulos ela traz várias coisas que eu, pelo menos, me identifiquei. Então, eram coisas que, tipo, nossa, caguei, sabe? Fiz merda mesmo, né? E aí você precisa de autocompaixão. E esse outro lado também, né? Não, eu sou especial, eu sou inteligente, ou eu sou bonita, ou eu sou isso, ou eu sou aquilo. E aí você também precisa de autocompaixão, porque todo mundo tem algo especial e todo mundo tem, né? Eu acho que como ela fala, essa humanidade compartilhada. Então, não é que eu sou especial, né? Então, vai ter uma hora que você também vai precisar de autocompaixão nesse sentido, quando você perceber que não, né? Então, você não é especial e tem que fazer coisas grandiosas, né? Porque você consegue olhar para as pessoas e fala, todo mundo é igual, todo mundo igual, entre aspas, né? Mas assim, tá todo mundo tem esse ser dentro de si, né? Porque, principalmente se a gente olha dessa forma, mais hierárquica, né? Que tem a ver com o pensamento, né, patriarcal, nem todo mundo vai conseguir chegar no patamar que as pessoas buscam, né? Nem todo mundo vai conseguir ser diretor da empresa. Nem todo mundo vai conseguir chegar nos lugares onde, né? A gente aprende que a gente tem que chegar, né? Para ser alguém. Então, tá bom. Continuar. Então, sem dúvida, vivemos em uma cultura competitiva na qual precisamos nos sentir especiais e acima da média para ficarmos bem. Mas, ao mesmo tempo, isso é solitário. Uma parte da nossa psique reconhece que buscar a superioridade é também descer ao isolamento. Embora queiramos ter a autoestima elevada, sabemos intuitivamente da potencial desvantagem sentirmos-nos separados e desconectados dos outros. Se conheço minha grandeza, isso significa que sou melhor do que você. Isso, por sua vez, significa que já não podemos nos relacionar como iguais? A nossa ânsia contraditória e o medo da autoestima elevada dificulta ficarmos confortáveis na nossa própria pele. Thomas, contador em uma empresa de tecnologia, sentia-se extremamente estranho e desconfortável quando alguém o elogiava. Se recebesse um elogio sobre o seu desempenho no trabalho, por exemplo, rapidamente dizia obrigado por uma questão de delicadeza, mas mudava de assunto. Sentia-se como um peixe fora d'água e quase enojava sempre que um holofote positivo era apontado em sua direção. Não tinha tido nenhum modelo de como aceitar um cumprimento ou de como permanecer no calor de um elogio. Em vez disso, morria de medo de se transformar em seu chefe, um cara muito arrogante, prepotente e convencido que fumava charutos. Odiava a vaidade imperiosa de seu chefe, tinha pavor de se tornar alguém como ele. Há uma razão para torcermos sempre para o herói modesto e singelo do filme, em vez de para seu antagonista arrogante e impetuoso. Ninguém gosta de um narcisista, exceto o próprio. Se reconhecermos nossas características positivas e deliciarmos-nos com elas, não significa que somos egoístas? E egoístas não são amáveis, não é? É uma situação paradoxal. Quando admitimos coisas boas sobre nós, significa que estamos mal. Por isso, concentramos-nos no que é ruim sobre nós para nos sentirmos bem. Absurdo, né? No entanto, todos nós fazemos isso. Como celebrar nossas qualidades admiráveis sem cair na armadilha do egoísmo? Creio que a resposta ainda é a autocompaixão, embora de uma forma diferente.
Gosto de chamá-la de autoapreciação, quando podemos apreciar o que é bom em nós, reconhecendo que todas as pessoas têm pontos fortes e fracos. Podemos nos deleitar na nossa bondade sem evocar sentimentos de arrogância, superioridade ou excesso de confiança. William James, um dos fundadores da psicologia ocidental, escreveu uma vez que o princípio mais profundo na natureza humana é o desejo de ser apreciado. Felizmente, podemos saciar nossa profunda necessidade de apreciação sem dependermos de outras pessoas. Podemos reconhecer nossa própria beleza. Não porque somos melhores do que os outros, mas porque somos seres humanos e expressamos o lado belo da natureza humana. Vou continuar, tá? Alegria solidária. No budismo, um dos alicerces do bem-estar é mudita, traduzida como alegria solidária. Esse estado ocorre quando estamos encantados com as boas qualidades e com as circunstâncias dos outros. A compreensão da alegria solidária pode nos ajudar a compreender melhor o significado da autoapreciação, já que as duas estão intimamente relacionadas. Os sentimentos básicos relacionados com a alegria solidária são a bondade e a boa vontade. Se estou preocupado com o seu bem-estar, querendo o melhor para você, desejo que tenha sucesso. Alegro-me em saber que você tem dons e talentos auxiliando a sua felicidade na vida. Normalmente, no entanto, as boas qualidades dos outros tendem a fazer com que nos sintamos inadequados. Aquela mulher é linda, então eu devo ser feia. Ele é inteligente, então devo ser estúpida. O monstro de olhos verdes nos faz sofrer quando os outros brilham e sofremos muito. Mas, e se a nossa percepção mudasse radicalmente? Se tivéssemos prazer com as realizações alheias, sentindo-nos realmente felizes pelos outros? Nossas chances de alcançar a felicidade aumentariam de acordo com o número de pessoas pelas quais temos a oportunidade de nos sentirmos contentes. Dadas as últimas estimativas da população mundial, seria cerca de 6,8 bilhões de vezes. Já chegou em 8 bilhões, né, a população. Mas é isso. Se você precisar, para ser feliz, ter coisas boas acontecendo com você todo dia, vai ter dia que você não vai ser feliz. Você não vai ter alegria, né? Porque às vezes não acontece nada. Às vezes só BO. Mas se você consegue olhar para o outro e ser feliz pelo que está acontecendo com o outro, sempre vai ter dia que você vai estar alegre. Porque você tem muitas pessoas e na vida de uma delas vai estar acontecendo alguma coisa que você pode se alegrar. Eu acho que o grande problema é que a gente tem essa zona de indiferença, né? Então, eu fico feliz, e eu acho que a gente tem muito isso, talvez por muitos motivos, né? Não vou ficar também pensando nisso, porque senão vai longe, mas assim, eu fico feliz, cuido, amo das pessoas que estão próximas a mim, né? Na minha casa. E aí eu tenho pessoas que eu não gosto, pessoas que eu tento tolerar, ou que eu tento ao máximo me afastar delas, então eu tenho esses extremos. Mas tem uma zona de indiferença que é muito poderosa que a gente não percebe. Que aquela meditação, né, o Metta Bhavana, que fala, né, que você seja feliz, que você seja livre e tudo, ela trabalha isso, né? Na primeira vez é uma pessoa que você ama, que você gosta muito. Na segunda parte é alguém que você conhece, mas você não tem intimidade, é uma pessoa que está mais longe de você.
Tipo, a moça do supermercado, né? Sei lá, a enfermeira, o porteiro. E aí, o terceiro é aquelas pessoas que você tem alguma dificuldade, né? Então, acho que é interessante a gente observar também essa zona de indiferença que tem para tudo, mas principalmente para os outros, né? Quando a gente fala assim, somos todos um. Esse todos é um grupo bem seleto, né? É que nem fala do brasileiro. Brasileiro. Tá, quem é? De qual brasileiro que você está falando? Né? Van, pode falar. Não, Jô, foi ótimo você ter falado da meditação, porque eu perdi, né, meu histórico. Se você puder depois mandar, para mim ela foi muito boa, só que eu perdi o histórico. Mesmo, você falou, verdade. Eu mando no grupo. Tá, beleza, obrigada. E deixa eu já aproveitar e falar, tem um café filosófico com Cláudio Tebas, que eu assisti essa semana, que, gente, vocês têm que assistir. Vocês são que nem eu, já preparo o lencinho. Mas é um lencinho, assim, que maravilhoso, sabe? Que maravilhoso que foi. Eu vou mandar para vocês. Ele fala assim, ele começa falando que a gente vê os outros como um perigo, né? Tipo, não fala com estranho, essa pessoa, né, tá agindo de uma forma meio assim, eu vou atravessar a rua, ou eu não vou falar com ela, ou sei lá, a gente sempre fica se protegendo, né? Então o outro sempre é um perigo, mas na verdade o outro é uma promessa. Achei tão lindo. Aí eu vou mandar para vocês. Alegria solidária. Não, já vi essa parte, pera. Bom, vamos lá. Eu vou ler tudo, né? Porque já. Tá. Esse estado ocorre quando estamos encantados com as boas qualidades e com as circunstâncias dos outros. A compreensão da alegria solidária pode nos ajudar a compreender melhor o significado da autoapreciação, já que as duas estão intimamente relacionadas. Os sentimentos básicos relacionados com a alegria solidária são a bondade e a boa vontade. Se estou preocupado com o seu bem-estar, querendo o melhor para você, desejo que tenha sucesso. Alegro-me em saber que você tem dons e talentos auxiliando a sua felicidade na vida. Normalmente, no entanto, as boas qualidades... tá. Vixe, li tudo isso já. Peraí. Tá, mas e se a nossa percepção mudasse radicalmente? E se tivéssemos prazer com as realizações alheias, sentindo-nos realmente felizes pelos outros? Nossas chances de alcançar a felicidade aumentariam de acordo com o número de pessoas pelas quais temos a oportunidade de nos sentirmos contentes. Dadas as últimas estimativas da população mundial, seria cerca de 6,8 bilhões de vezes. O ingrediente essencial da alegria solidária é o reconhecimento de nossa conexão inerente. Quando somos parte de um todo maior, podemos sentir prazer sempre que um de nós tem algo a comemorar. Eu trabalho na Universidade do Texas, em Austin, e meus conterrâneos são loucos pelo futebol americano universitário. A cada vitória dos Longhorns, a cidade ficava exaltada. Somos reais apoiadores do time, não marcamos o ponto da vitória pessoalmente, mas podemos nos deliciar com o sucesso da equipe devido ao nosso senso de unidade. Quando nos sentimos conectados com os outros, podemos nos deleitar plenamente na sua glória. E se esse sentimento de pertencimento se ampliasse para incluir toda a humanidade e não apenas o nosso time de esportes local, assim sempre ganharíamos. Precisamos estar cientes das qualidades positivas dos outros para apreciá-las totalmente, é claro. E se eu não der importância à inteligência do meu marido, à sua boa aparência, à sua criatividade ou ao seu senso de humor, vou deixar de ter consciência de suas características positivas.
elas vão se transformar em algo líquido e certo, já esperado. É isso daqui, né? A gente já é esperado. As pessoas, a gente olha para as pessoas, né, que a gente conhece, a gente já sabe, já conhece, já sabe o que esperar dessas pessoas. A gente nunca dá um lugar livre, espaçoso, para elas mostrarem algo que talvez elas já estão mostrando e a gente que não está olhando, porque a gente está olhando com esse olho viciado, né? Esse olhar viciado, de, eu já conheço você desde que você nasceu. Não, já estou com você há 20 anos. Não, já moro com você há 40, né? Devo estar consciente dos seus pontos fortes e dos seus talentos para realmente apreciar e reconhecer a pessoa maravilhosa que ele é. Por essa razão, a alegria solidária também requer atenção. Vamos continuar. Cláudio, você precisa ir a que horas mesmo? 8h40. Ainda Tá tem bom. aí uns 25 minutinhos, tá bom. Tá bom. Obrigada. Não dá, tranquilo. As raízes da autoapreciação. Quando qualidades como a bondade, a humanidade comum e a atenção plena são aplicadas aos sofrimentos dos outros, manifestam-se como compaixão. Então, bondade, que é a boa vontade lá, que ela falou também, humanidade comum e atenção plena viram compaixão para ela. Quando são aplicadas ao nosso próprio sofrimento, manifestam-se como autocompaixão. Quando estão direcionadas às qualidades positivas dos outros, manifestam-se como mudita, encantamento, em hindu, a alegria solidária. E quando dirigidas para as nossas próprias qualidades positivas, manifestam-se como autoapreciação. Consideremos primeiro a qualidade da bondade aplicada à autoapreciação. Muitos de nós focamos muito mais nos nossos pontos fracos do que nos pontos fortes. Como já apresentado anteriormente, muitas vezes subestimamos nossas características positivas, porque parece muito assustador e desconfortável reconhecê-las. Se formos gentis conosco, no entanto, podemos nos alegrar com as nossas qualidades. Não é maravilhoso eu ser uma boa mãe, uma trabalhadora, uma amiga fiel ou uma ativista ambiental comprometida? Minhas características de honestidade, paciência, diligência, criatividade, sensualidade, espiritualidade e empatia não são algo a ser comemorado? É um dom de bondade termos apreço por nós mesmos e demonstrarmos a nossa aprovação com elogios sinceros. Não precisamos expressar esse elogio em voz alta, trazendo desconforto para nós e para os outros, mas podemos nos dar tranquilamente o reconhecimento interior merecido e necessário. Pelo senso de humanidade comum inerente à autoapreciação, apreciamo-nos não porque somos melhores do que os outros, mas porque todas as pessoas têm dentro de si a bondade. Ao valorarmos a bondade alheia, ignorando ou desprezando a nossa própria, criamos uma divisão ilusória entre nós e eles. Mas, por sermos uma expressão única da força vital universal que anima toda a nossa experiência, honramos tudo quando honramos a nós mesmos. Eu acho que é aquela coisa assim, né? Eu olho para o outro, por exemplo, nossa, ela canta tão bem, aí me dá uma invejinha. Se eu olho que, nossa, ela canta tão bem, e cantar bem é uma propriedade humana, nem só humana, né? Tem vários animais que cantam bem. Então, é uma qualidade dessa, como ela fala aqui, força universal, que você pode chamar do que você quiser, né? De Deus, de mente búdica, você pode falar de várias formas aqui, né? Então, não é dela. E assim como acontece comigo. Então, eu tenho isso que é bom, isso não é meu.
né? O problema é que a nossa identidade se apega, né? Não, isso é meu. E aí é um problema mesmo, porque se você perde por algum motivo, não é você que perdeu, você, força vital universal, né? É a sua identidade que perdeu, por isso que ela sofre, né? Mas se essa força, se essa qualidade é da força vital universal, então você não perdeu. E é muito bonito falar. Então, a gente precisa colocar em prática no dia a dia, sabe? Por exemplo, vamos pensar. Qual vocês acham que é? Não precisa responder se vocês não quiserem, assim, em voz alta, né? Como ela fala, mas, assim, qual você acha que é a sua maior qualidade? Pensa aí. Pelo menos uma eu sei que vocês vão conseguir. Pensar, né? Porque vocês são mulheres super talentosas, né? Então, pensa nessa qualidade. Então, se alegre com essa qualidade que você tem, sabendo que é uma qualidade da força vital universal, não é da sua identidade. Então, mesmo que a sua identidade mude, você vai continuar com essa qualidade, por mais estranho que seja. Porque o que a gente perde é como você está manifestando. A identidade está manifestando de uma determinada forma. Mas se a identidade muda, você não está perdendo. Você só pode, se você quiser, começar a manifestar aquilo de um outro jeito, né? Então, todas as vezes agora, nos próximos dias, que você, aliás, começa a perceber, tentar perceber no dia a dia que você, quando você está manifestando essa qualidade. E aí lembra, essa qualidade é minha, mas não só minha. Minha identidade está conseguindo manifestar dessa forma, mas essa qualidade é de tudo à minha volta, né? E aí, veja, se não é só da sua identidade, você não precisa ter medo de perder, você não precisa ter medo de competição, você não precisa ter medo das pessoas não perceberem ou te criticarem quando você não está manifestando essa qualidade, né? Mas você vai começar a perceber que, ao mesmo tempo, você pode receber isso das outras pessoas, das coisas, de outros seres sencientes, porque está em tudo. Então, aquilo aumenta, eu acho, né? Vamos tentar trazer isso para a prática nos próximos dias, sabe? Lembra dessa qualidade e tenta só testemunhar isso acontecendo, como que isso acontece, como que você vê, como você sente, e não se apega, porque quem está vendo, e tem que perguntar, né? Quem que está vendo, quem que está sentindo? Tem uma identidade ali como a personagem em cima do palco, lembra? Mas tem você, que é essa força universal, vital e tal, olhando para isso, né? Sem tanto apego, sem tanto sofrimento, se aquilo começa a escapar, né, da nossa mão. Vamos tentar fazer, né, essa prática. Sim, então. Como escreveu o mestre Zen Thich Nhat Hanh, você é uma manifestação maravilhosa. O universo inteiro se uniu para tornar a sua experiência possível. Se você levar a noção do interser a sério, comemorar suas realizações não é mais autocentrado do que ter compaixão por suas falhas. O que eu vejo do autocentramento, porque que inclusive eu acho que foi uma grande diferença para todas as do budismo, né, entre o budismo e todas as outras coisas que eu já estudei, tudo que eu já estudei, né? O budismo fala muito sobre esse autocentramento, e o autocentramento não é, então eu sou o centro do mundo e eu ser egoísta, né? Como a gente pode pensar, né? Dessa palavra autocentramento. O autocentramento é quando eu percebo que tem uma identidade que está criando a realidade
junto com o próprio olhar. Então, não é o segredo, né? Que nem o segredo que fala, você tem que pensar, e você tem que sentir, aí você joga para o universo, e o universo vai te devolver. Isso é o segredo. Eu estou falando assim, vamos dizer assim, tentando definir em palavras, né, no que eu consigo, eu estou dando um significado para tudo que eu estou vendo. Né? Então, por exemplo, eu estou falando um monte de coisa, eu estou lendo e tal. Vocês estão ouvindo e vocês estão entendendo. Por quê? Porque vocês falam português. Se tivesse um chinês lendo, vocês não iam estar entendendo nada, ia ser um monte de som, né? É mais ou menos isso. A gente não ouve o som, a gente ouve o significado que eu estou dando para o som. Isso é o autocentramento. Eu estou olhando para as coisas, achando que a realidade é aquilo, mas na verdade a realidade tem mais a ver com o significado que eu estou dando. Isso é o autocentramento. Então, se alguém chega para mim e fala alguma coisa que eu não gosto, isso é o autocentramento. Não estou sendo egoísta. É o contrário, eu olho para aquilo e eu, por exemplo, eu estou olhando que a pessoa está brigando comigo, mas na verdade, olhando de fora, se eu pudesse deixar essa reatividade parar e não tentar dar significado nenhum, eu posso perceber que a pessoa, que eu falo, né, tá com fome, ou ela tá com sono, tem alguém muito doente na família dela, né, ou ela tá com um problema muito grave, sabe? Ou é a única forma que ela tem, que ela acha que ela tem, né, que seria a única opção de reagir, né, dentro de tudo que ela viveu. Então, é mais ou menos isso, sabe? Esse autocentramento tem a ver com isso. Quando eu começo a, de alguma forma, não dar tanta credibilidade para os meus pensamentos. Então, eu estou pensando um negócio, eu estou tendo uma reação, uma sensação, um sentimento, uma emoção. E aí eu paro e falo, por que eu estou dando credibilidade para isso? Se isso é só uma energia que está se movimentando, que eu estou dando significado. Porque em um momento as coisas podem mudar e eu dou outro significado. E aquilo que está acontecendo é exatamente a mesma coisa, mas tudo muda, né? Então, voltando aqui, deixa eu ver onde eu parei. Ela falando do auto... Assim, então, se você levar a noção do interser a sério, comemorar suas realizações não é mais autocentrado do que ter compaixão por suas falhas. Por quê? Porque você não está, porque você está mudando o significado que você está dando. Você tem qualidades e você pode se alegrar com isso, porque não é você, é todo mundo, né? Assim como as suas falhas, né? Você não é a única pessoa no mundo que tem essa falha. Né? Mas, você quer falar? Então é como assim, como se, por exemplo, naquele momento que está acontecendo a situação, aquilo vem, e aí eu já tenho um comportamento de ser reativa, mas eu consigo parar e falar: "Tá, eu estou vendo isso dessa forma, porque hoje de manhã eu cheguei atrasada". E aí eu conheço um pouco da pessoa e eu consigo olhar também para ela e falar: "Ela está tendo esse comportamento, porque está acontecendo isso, isso e isso na vida dela". É como se fosse nesse sentido, assim? Você pode começar dessa forma. Inclusive, pode ser algo assim, que você só vai perceber depois. Tipo, já aconteceu o BO, já brigou, já usou o barraco. Aí depois você fala, nossa, foi a minha forma de olhar para o que estava acontecendo, que está mais limitada, que está mais autocentrada. Então você pode até pensar, bom, quais seriam as alternativas de olhar, né? Ah, eu estava cansada, eu cheguei atrasada, a pessoa está agindo de tal forma porque ontem aconteceu não sei o quê. Então eu posso pensar em várias alternativas. Não é eu ficar tentando também adivinhar, porque senão eu volto a limitar. A questão é abrir,
abrir, dar espaço para o que está acontecendo. A forma como eu estou olhando nunca é a verdadeira, porque quem está olhando é essa identidade. Pode estar acontecendo uma coisa do meu lado, que aí entra um pouco daquilo que eu estava falando da indiferença, né? Então, eu fiquei sabendo que estava acontecendo alguma coisa lá com uma filha da minha amiga. Então, ok, tá acontecendo, ok, tem uma indiferença ali, né? Aí, no dia seguinte, acontece a mesma coisa com a minha filha. Qual vai ser a minha reação? Totalmente diferente. Então, é isso, abrir um pouco, perceber que a gente está muito fechada nessas nossas referências. E aí, pensando nessa coisa, né, de identidade, o problema não é ter uma identidade, o problema não é a identidade, né? O problema é dar total credibilidade a ela. Então, eu era, vamos dizer, eu era evangélica. Então, olhava total para o mundo a partir da visão das referências de ser evangélica. Aí, de repente, eu vejo que não é nada disso. Agora, eu acredito em outra coisa. Aí eu olho para trás e falo, nossa, nada a ver, agora é isso daqui. E me fixo de novo a algum outro ponto de vista. E eu estou o tempo inteiro me limitando nesse ponto. Então, não é que agora você tanto faz como tanto fez. Mas olha que interessante. Como tem esse brilho, né? Que fala assim, esse brilho da mente, de criar coisas, de construir coisas, né? Que é aquele exercício lá do emocional, né? Eu tô mal, eu tô com alguma emoção ali que tá, né, muito excessiva ali, que tá, a gente pensa no difícil, mas no bom também, né? Assim, isso está acontecendo, mas eu tô. O que está acontecendo? A energia só está se movimentando. Eu começo a construir uma história na minha cabeça do porquê que está aquilo acontecendo. E é uma criatividade natural que a gente tem, entendeu? Então, a questão é também super bom ser criativa, mas não se fechar, não se limitar. É assim. Não é assim. Tem milhares de outras formas de ser, né? E aí é a prática. Que a gente ouve isso, a gente fala, nossa, realmente faz sentido. Mas a gente precisa olhar para o dia a dia, olhar na prática. E a melhor forma é quando o bicho está pegando. Ou depois que o bicho pegou. Sabe? Porque aí você fala assim, nossa, entendi. Né? Porque também a ideia não é, agora eu vou ser a santa que eu nunca mais vou ter problemas, nunca mais vou me limitar. Não, é o desenvolvimento da coisa, é o contrário, as coisas estão acontecendo, você está livre. Vamos lá? Tentar ler só até esse finalzinho, antes do exercício 1. Ou não, né? O exercício, acho que dá para a gente ler o exercício também. Então, realmente não podemos assumir a responsabilidade pessoal por nossos dons e talentos. Eles nasceram da nossa piscina genética ancestral, do amor e do carinho dos nossos pais, da generosidade dos nossos amigos, da orientação de professores e da sabedoria da nossa cultura coletiva. Uma convergência única de causas e condições o criou como esta pessoa em constante evolução. A apreciação das nossas qualidades é uma expressão de gratidão por tudo que nos moldou como indivíduos e como espécie. A autoapreciação humildemente honra toda a criação. A autoapreciação também requer atenção. Assim como precisamos perceber as boas qualidades dos outros a fim de apreciá-los, precisamos reconhecer conscientemente as nossas próprias características positivas. Dado o desconforto que muitas vezes surge quando nos apreciamos,
No entanto, por vezes escondemos tais pensamentos da nossa atenção plena. Suprimimos as nossas suspeitas de que talvez não sejamos tão ruins por não sabermos o que fazer com esses novos bons sentimentos. A atenção plena nos permite abordar as coisas de maneira nova, deixando de lado nossas tendências habituais. Um dos mais poderosos hábitos da mente, é claro, é concentrar-se no negativo, em vez de no positivo. E essa tendência não é mais aparente do que quando pensamos sobre nós mesmos. O nosso instinto nos alerta para identificarmos os problemas e corrigi-los com o objetivo de sobreviver. Muitas vezes consideramos as nossas boas qualidades tão óbvias e, ao mesmo tempo, ficamos obcecados com as nossas fraquezas. Que é aquela coisa, né? Um artista fez alguma coisa, postou alguma coisa no Instagram. Aí tem 100 comentários super positivos, falando, ai, que coisa incrível que você fez e tal. Aí tem um comentário falando, que bosta. Aí o artista vai lá e responde aquele um comentário. 100. A gente se pega, né? Na coisa pequena ali. Então, a atenção plena nos permite abordar as coisas de maneira nova, deixando de lado nossas tendências habituais. A gente faz isso sem perceber, é uma tendência habitual, é um hábito. Um dos mais poderosos hábitos da mente, é claro, é concentrar-se no negativo em vez de no positivo, e essa tendência não é mais aparente do que quando pensamos sobre nós mesmos. Tá, essa parte eu já li. Se eu conseguisse perder uns 7 quilos, você diz a si mesma, repetidas vezes, ou perder ou ganhar, né? Algumas. Ignorando sua juventude, sua alegria, boa saúde, inteligência, carreira de sucesso e o namorado amoroso. Tá se focando ali num negocinho, né? Enquanto tudo tá dando certo, vamos dizer. Ao adotarmos a intenção de percebermos as nossas virtudes, no entanto, tornamo-nos capazes de contrariar esse deslize na direção da negatividade. Então, sim, preciso emagrecer ou preciso ganhar alguns quilinhos, mas tudo bem. Não é a coisa mais importante, já que todo o resto, todas as áreas da minha vida estão caminhando. Algumas pessoas podem se preocupar quando se concentram demais nos aspectos que acreditam corretos sobre si e acabam por ignorar áreas debilitadas. Isso só é verdade se o nosso foco é, de fato, demais. Uma visão desfocada de nós mesmos, eu sou perfeito e não tenho nenhuma falha, é certamente um problema. E não sei porque tantas vezes caímos nesse tipo de armadilha do pensamento, mas isso não nos serve. Todo ser humano tem características positivas e negativas. Em vez de fugirmos com uma história exagerada sobre o bom ou o mal, precisamos honrar a nós mesmos e nos aceitarmos como autenticamente somos. Não há melhor nem pior. A chave é ter equilíbrio e perspectiva para que possamos nos ver sem distorção. Apreciamos a nossa luz quando o sol nasce e podemos ter compaixão por nossa escuridão quando o sol se põe. É o primeiro exercício. Liste 10 características suas que realmente goste. 10. Não precisam ser qualidades aparentes o tempo todo. Podem ser condicionais. Ao anotar cada qualidade, perceba qualquer constrangimento, estranhamento, medo da vaidade ou falta de familiaridade. Se o desconforto surgir, lembre-se que você não está se dizendo melhor do que ninguém, nem está se dizendo perfeito. Você está simplesmente observando suas virtudes. Todo mundo tem qualidades. Veja se pode reconhecer e apreciar os aspectos positivos de si, em si, debruçando-se sobre eles e assumindo-os de verdade.
Porque realmente, né, pensa, se é uma qualidade, né, se é uma característica positiva, e você finge que você não tem, você vai usar menos, porque realmente não vai ser habitual. E aí você está prejudicando a si e aos outros também, né? Você poderia estar usando essa qualidade positiva para fazer coisas legais para as outras pessoas, né? Para você e para os outros. Deixa de treinar aquilo, né? Quando você não tem uma consciência daquilo, né? Mais real. Como vocês estão? Alguém quer falar alguma coisa? A Rê tá com uma cara de ai, meu Deus. Que foi? Achei que era 4, já estava achando difícil 4. Eu olhei aqui e falei 4. Aí você falou 10, falei, meu Deus, 10, vou ficar pensando uma semana. Já o exercício tem camadas, né? A primeira parte, achar as 10, ou achar não, porque ter tem muito mais. É assumir, né? Admitir que tem. É só perguntar para o povo de casa, os amigos. Você vai ver. Vê aí, 10 qualidades positivas em mim. Vai aparecer. E algumas você fala assim, nossa, eu tenho isso, é. Porque é o negócio da janela de Johari, né? Que é os outros vêm. Lembra a janela? São 4 quadrantes. Aí um é o que você sabe sobre você e o que os outros sabem sobre você. O outro, lembra, né? Que você sabe sobre você, mas os outros não sabem, é algo meio secreto. Aí o outro é o que eu não sei sobre mim, mas os outros sabem. Aqui a gente é interessante, né? E aí depois é o inconsciente, né? O que eu sei, o que eu não sei, os outros também não sabem. Vamos tentar fazer o exercício, então, durante a semana, de listar as 10 qualidades, com esse aspecto, com esse olhar, né? De que não é meu, lembra do interser, que é de todo mundo, e eu consigo manifestar essa identidade que eu tenho hoje, consegue manifestar isso, então eu tenho que aproveitar. E escolhe uma delas para observar mais de perto durante a semana. Como que ela acontece, o que você sente, que pensamento vem, se alguém fala sobre ela, o que acontece, né, em você. Acho que é bom a gente praticar assim. Vamos, então, eu acho, talvez, que o último encontro seja, o próximo encontro seja o último encontro desse livro. Porque são poucas páginas para acabar. Eu achei que esse capítulo 13 ia ser maior até. 4, 5 páginas. 5 folhas, não 5 páginas. E aí a gente já tem que definir, né, o próximo livro. Eu mandei alguns lá para vocês, mas eu ainda estou pensando em outros, mas aí a gente vai se falando. Então tá bom, gente. Então, tudo certo aí? A gente continua semana que vem? Então tá. Então, beijos, boa semana. Até semana que vem. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, menina.